Olá! Você que trabalha com relatórios, elaborando consultas SQL para disponibilizar informações para o usuário, com certeza já viu uma view. Só que ela tem um problema. Ela não aceita parâmetros. Nessa aula, iremos aprender a função com valor de tabela. Essa sim aceita parâmetros. Bora! Olá, eu sou Adilson Paranhos, então vamos ver a função valor de tabela. Já dê aquele like e já se inscreva no canal. Para entendermos melhor, coloquei os três aqui em seguida. Uma consulta SQL, uma exibição ou uma view e a função com valor de tabela. Vamos começar pela primeira. Consulta SQL. Para disponibilizar para o usuário a informação, temos essa consulta aqui. Ela envolve três tabelas, tá? Uma consulta realmente grande. Qual o problema dela? O usuário pode ver todos os objetos e exibições. Isso para segurança é ruim, porque ele consegue conhecer toda a base de dados. E outro problema, o código fica extenso para o usuário. Se pega uma pessoa leiga, ela vai ter dificuldades. Já viu a exibição? Apenas para criar ela, eu coloco o comando create view, né? Coloco o nome da minha view, as, e copiei a nossa consulta SQL aqui embaixo. Colei aqui embaixo. E executei, ela criou a nossa view. Para o usuário chamar ela, para trazer os dados da nossa view, eu coloco na cláusula from, porque havia uma tabela virtual. Então, só com isso aqui da nossa view, ele já traz toda essa informação dessa consulta. Então, simplificou muito. Então, essa é a vantagem dela. Então, o código fica simplificado e atualiza os dados automaticamente. Então, toda vez que o usuário chamar, ele vai trazer sempre informações atualizadas de todas as tabelas. Só que o problema dela é, ela não aceita parâmetros. A cláusula ORDER-BY somente com select top. O top, para quem não sabe, ela limita o número de linhas que eu desejo exibir na consulta. Também através da view eu não consigo criar uma tabela temporária e também não aceita regras. Já a nossa função com valor de tabela já consegue tirar muitas limitações da view. Então ela consegue aceitar parâmetros. Então a sintaxe é, para criá-la, create function, coloco o nome da função que eu desejo, no caso é fn, underline, tabela geral vendas, abro parênteses e coloco os parâmetros que eu desejo. No caso aqui tem uns dois parâmetros, um chamado arroba data underline início, com tipo date, e o outro chamado arroba data underline fim, que é o tipo data, que é o date. Parâmetros, para quem não conhece, sempre inicia com arroba. E fechei aqui os dois parâmetros que eu desejo. Escrevo return table as return e copiei a nossa consulta SQL aqui embaixo e adicionei a cláusula where responsável por filtrar linhas. Nela, coloquei a coluna data venda, que na tabela original é data e hora. Como o nosso parâmetro aqui é somente data, precisei de converter com cast. Cast, a coluna, as, date, somente data. Uso o operador between, né? Qual a função dele? Ele traz faixa de valores. Então, eu quero que ele traga a faixa que eu colocar no primeiro parâmetro, data início, e data e fim. Dessa forma, ele vai filtrar o período de vendas que eu desejo. Para o usuário retornar os dados,
Então, também coloco na cláusula from, a nossa função aqui. E os parâmetros eu coloco, abro parênteses, tá vendo? Abre parênteses, primeiro parâmetro, que é a data início, vírgula. Coloco o segundo parâmetro, que é a data fim. Agora vamos ver a parte prática. Então, temos o script, tá? Esse primeiro script tem 3 consultas aqui, as 3 formas. Então a primeira, vou selecionar a primeira aqui. Então trouxe, né? Todos os nossos dados, total de 101 linhas. Agora a segunda, usando a exibição. A pergunta é, como localiza a exibição? Tá aqui, ó. Então, o banco de dados, no caso aqui, é o BD Loja. Aí você vem aqui, vai navegando aqui, ó, exibições, dentro do banco de dados. Ó. No caso, ela está aqui, ó, essa daqui. VW Geral Vendas. Aqui estão as colunas que ela tem e os tipos de dados. Então, é igual uma tabela. Então, vou executá-la. Então, aqui tem a minha view, né? Coloquei para filtrar linha. No caso, a data da venda, o período de... No caso aqui, 1º de outubro de 2020 até o dia 1º de novembro de 2020. Ele trouxe 35 linhas. Agora estou fazendo a mesma consulta, o mesmo período, tá vendo? Só que agora usando a função. Onde que ela aparece? Aqui, ó. Você vai clicar aqui, banco de dados, né? Procura a pastinha chamada programação. Tá aqui, ó. Funções com valor de tabela. Ela aqui, ó. Clicando nela, ali aparece uma pastinha chamada parâmetros. Aqui estão os 2 parâmetros, data início e data fim. Tipo de dados de entrada é date. Então aqui apareceu. Então eu vou executá-la. Também é o mesmo resultado. Período, 35 linhas. Como é uma tabela, eu posso usar o quê? A order by. Posso ordenar aqui, no caso, eu posso ordenar por nome. Então, vou colocar por nome. Assim vimos a parte prática. Obrigado.